Boa noite, igreja. Boa noite. Estávamos nos deliciando com o hino de missões, já para você começar a conhecer o hino de missões desse ano. E por algum motivo ficou parado ali, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos falar juntos? Essa é a divisa da nossa campanha de missões nacionais. Vamos ver juntos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, a não ser por mim. João 14,6. Dani, tá tudo preparadinho aí pra gente começar a celebração? Vamos ficar em pé então, queridos? Vamos adorar o Senhor nessa noite. Noite de festa, noite de alegria, noite de abertura da campanha de missões nacionais. Você já está vendo a nossa igreja linda? Só Jesus Cristo salva. Durante o mês todo de setembro você vai ouvir essa frase. Você vai falar essa frase para alguém. E nós vamos perceber que Deus vai fazer poderosas coisas na nossa nação esse mês. Você crê nisso, igreja do Senhor? Nós cremos nisso. E a gente vai declarar que a graça do Senhor vai encharcar o Brasil esse mês. A graça que nos alcançou, há que alcançar um brasileiro que mora perto de você, que trabalha com você, que convive com você, mas que ainda não conhece o Senhor. Esse é o mês de voltar para Ele, desse Salvador lindo, desse Jesus lindo. Vamos adorar nessa noite? Você está preparado aí para adorar o Senhor? Tem um irmão que está do seu lado, está preparado, irmão? Porque hoje é dia de celebração. Vamos adorar. Tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso.
está preso, ainda está preso sem Cristo. Acredito que você conhece. Talvez amanhã você vai topar com ele no trabalho. Talvez amanhã você vai estar com ele. Talvez você vai chegar na casa hoje e vai estar lá. Esse brasileiro precisa conhecer o poder libertador de Jesus. E é isso que essa igreja quer propagar nos 4 cantos dessa nação. Há poder de libertação. Grilhões podem ser quebrados pelo nome de Jesus. O nome que adoramos nessa noite. O nome sobre todo nome. O nome sem igual. Jesus. Jesus. O nome que é o centro dessa adoração. O nome diante de quem nos prostramos. O nome que nós vamos proclamar hoje e sempre, Pai. Seja adorado por nós.
nações. Nesse momento especial, nós vamos ter de oração pela nossa nação. A gente vai numa atitude de muito respeito, receber e consagrar ao Senhor nosso país. Então, nós vamos receber a nossa bandeira nacional, nós vamos receber as bandeiras dos estados do Brasil, enquanto cantamos o hino nacional brasileiro, no momento cívico do nosso culto, um momento em respeito à nossa nação. Depois, como igreja do Senhor, nós vamos orar pela nação, por cada estado, pelo nosso lindo Brasil. Então, em respeito, posição de sentido, respeito à nossa bandeira, diante do Senhor, nós cantaremos o nosso hino nacional brasileiro. Queria que você desse uma olhada nas bandeiras que estão nas laterais, no centro. Cada bandeira dessa, um estado brasileiro com as suas necessidades, com as suas belezas, com as suas tristezas, com as suas alegrias. E conforme a gente vai citando os estados, as bandeiras serão erguidas e a gente vai abençoando cada estado da nossa linda nação. Acre, Alagoas, Amapá, Amazônia,
Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins, Distrito Federal. Nós, como Igreja do Senhor, vamos erguer as nossas mãos. Você pode escolher um estado. Se você tem predileção por algum estado que está longe de você, você pode se aproximar da pessoa que está naquele estado. Se está na sua direção, e põe as suas mãos, Igreja do Senhor, porque nós vamos orar. Porque a gente acredita que campanha de missões se faz com oração. E orando, o Senhor conhece as necessidades dos estados, muito mais do que nós ouvimos falar nos noticiários. É o Senhor quem conhece. Então erga sua mão na direção de alguma bandeira. Nós vamos pedir ao Senhor, Senhor da nação, Senhor do Brasil, que cuide de cada um de nós, moradores dessa terra abençoada. Pastor, nos conduza nessa oração. Nós vamos clamar ao Senhor. Ore junto com o pastor. Ore. Se você conhece uma necessidade específica, presente ao Senhor. Não deixe nenhum estado descoberto. É tempo da igreja cobrir o nosso Brasil com o sangue de Jesus Cristo, sangue do Senhor Todo-Poderoso. Vamos orar. Deus, nesta noite, teu povo está aqui reunido, Pai. Neste momento, Senhor, cívico em nosso culto, nós queremos dizer, ó Pai, que amamos a nossa nação, nós amamos a nossa pátria e clamamos que a nossa pátria seja ganha para Jesus, nossa pátria para Cristo. Ó Deus amado, esta é a nossa visão, nosso desejo, nosso clamor, nosso alvo. E nesta noite, ó Pai, quando a tua igreja está aqui dando abertura à nossa campanha de missões nacionais, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, nessas bandeiras que representam, ó Deus, cada estado do nosso Brasil e o Distrito Federal, Senhor, em nome de Jesus, que as tuas mãos potentes estejam agora ministrando graça e poder sobre a nossa terra, Senhor. Esse país tão maravilhoso, de dimensões continentais, ó Deus, este país tão rico, tão abençoado, tão provido por Ti de recursos naturais, mas uma terra tão sofrida, povo, ó Deus, de gente sofrida, de gente que tem chorado e clamado e suplicado pelo socorro do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nesta noite nós oramos por cada estado do nosso Brasil de Brasis. Oramos, ó Pai, nesta noite, especialmente para o Distrito Federal, porque lá, Senhor, onde está o centro político de nossa nação, ó Deus, e nós oramos para as autoridades constituídas nesta noite. Oramos, Senhor, para que haja justiça, haja juízo, haja integridade, Senhor, que de fato cada autoridade constituída seja abençoada por Ti e haja um despertamento nos corações, para que, Senhor amado, cada homem e mulher que tem em suas mãos o poder sejam e entendam que são servos da nação, entendam, Senhor, que são instrumentos para o benefício da nação, para o benefício do povo, Senhor. Nós suplicamos nesta noite, sara a nossa terra, sara o nosso Brasil, em nome de Jesus. Toca, Senhor, em nosso solo, toca, Senhor, em nossa nação, toca em nossa sociedade, toca em nossa política, ó Deus, e traga cura para o nosso
aos missionários que estão no campo, na ponta da lança. Deus, abençoe a nossa junta de missões nacionais. E abençoe esta campanha, Senhor, porque oficialmente nesta noite nós damos abertura à nossa campanha e consagramos este mês como mês de missões nacionais. Abençoe, use, desperte a tua igreja e receba a adoração do teu povo nesse momento que clama, que ora, que suplica e te agradece em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Nós vamos receber a nossa bandeira, vai ser posta no mastro, você pode se sentar e as bandeiras dos estados logo após esse momento podem se recolher. Também nossa promotora Joselita tem a palavra. Boa noite, irmãos. É uma coisa linda, né? Ver a nossa pátria, Senhor, abençoado pelo povo do Brasil, nós brasileiros. Que o Senhor possa estar realmente nos nossos corações para cuidarmos desse país, irmãos. Tantas necessidades. Ontem eu fui à abertura de missões, né, lá na igreja de Campo Grande. E estava lá o pastor pastor Brandão, ele adora quebrar protocolos, ele faz assim, bolinhos, tudo. E então, eu não estou com muita vergonha, não. Depois de ver o meu líder, que eu não posso idolatrar, né? Não posso dar like para ele, mas eu posso sim imitar um pouquinho, porque ele está com vergonha nenhuma, quebrou os protocolos todos, fez e aconteceu. Eu também hoje estou me sentindo muito à vontade. Então, eu quero que os meus irmãos, hoje eu quero primeiro agradecer, né? Porque a gente sabe que ninguém faz nada sozinho, de jeito nenhum. Vocês estão vendo a nossa igreja não está bonita? Está bonita, né? Isso aqui chama-se trabalho de amor. Eu não pedi dinheiro para banner, né? Falei, não, esse ano não vou fazer um banner convencional. Vou usar o que eles mandarem na campanha, mas eles não mandaram quase nada, né? Porque eles estão fazendo uma campanha muito enxuta, porque eles falaram, quando mandaram o material, pastor, não ali. Eles falaram que eles estão fazendo uma campanha muito enxuta, e nós também temos que fazer uma campanha muito enxuta para que o máximo que nós pudermos arrecadar de ofertas para mandar. Irmãos, são muitos desafios. Os irmãos aqui conhecem a Vila Minha Pátria? Conhecem? Todo mundo conhece? Não, né? A Vila Minha Pátria é uma organização de missões nacionais que recebe os afeganistãos. Vocês não sabem o que são os afeganistãos? O povo mais violento da Terra. Eles muito violentos. Mas eles estão aqui no Brasil encantados com a gente, porque eles falaram que aqui no Brasil eles aprenderam, lá no Afeganistão, eles amam a religião, aqui no Brasil amamos pessoas. Então eles estão muito encantados com isso. E eu agradeço a minha equipe meu conselheiro de missões, né? Eu agradeço a todos eles que se empenham, que têm amor para fazer a obra. E no término ainda vai dar muito trabalho, né, meninas? Muito trabalho ainda. Então vamos ver agora quais são as nossas atividades. Eu não sei nem onde que estão. Mas enfim, vou procurar. Acho. Nós vamos, né, já fizemos a apoteose. O tema nós já vamos falar, né, agora mesmo, e vamos ter uma semana de oração, promissões, todos de segunda a sexta, 7h30 da noite, de 7 às 8, porque é bem pequenininho o programa. Vamos sortear, como nas outras campanhas, uma camisa 10. Olha, essa camisa aqui é para a gente andar com ela por aí. Só Jesus Cristo sabe. Eu vou andar com a minha
Projeto Viver vai estar aqui domingo que vem. Os irmãos já conhecem o Projeto Viver? Já? Projeto Viver é uma coisa linda, irmãos. São um projeto de missões nacionais lá no Chapadão. No Chapadão. Então lá eles cuidam de crianças e ensinam as crianças o que eles podem. E tem um balé que vão vir só as meninas, né? Dessa vez vão vir só 12, porque tem muita criança, aí não vai vir. Mas nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Não consegui aquilo que você me pediu, porque está meio difícil. Então, nós vamos fazer o leilão missionário de novo. Vamos ter o nosso leiloeiro oficial, que não pode faltar, né? Vamos ter cantinas domingos. Já comecei a fazer a petilança, porque o meu líder lá falou que é pra gente pedir mesmo. Pedir, não ter vergonha não. Então, já estou pedindo as doações para as cantinas de domingo, tá bom, irmãos? Então, agora nós vamos cantar. Não, vamos primeiro falar a nossa divisa, o nosso tema, e depois passarei para a Gisele e a gente estará cantando o hino. E assim, em nome de Jesus, estará a abertura de missões nacionais na nossa igreja, no nome de Jesus, para a honra e glória dele, irmãos. Pensem que tudo que nós fazemos nesse mundo é para a honra e glória do Senhor. Tudo que nós conquistamos é para o reino, para a expansão do reino aqui na terra. Tá bom, irmãos? Não pensem assim, poxa, que muita campanha. Eu sei que é 3, são 3 campanhas por ano. Irmãos, mas são necessárias. Eu não posso ir lá pela margem do Amazonas, mas eu posso contribuir para ir para lá. Eu não aguento mais ir, mas se eu for lá em casa até que eu ir. Mas eu não aguento mais. Então, irmãos, vamos lá. Nossa divisa. Primeiro, nosso tema. Jesus Cristo é nosso. Vamos falar bem alto. Só Jesus Cristo salva. Divisa, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Então está dada a abertura em nome de Jesus, que os irmãos botem no coração. E temos uns envelopes especiais que estão lá na mesa, que é realmente para missões, tá bom? Muito obrigada. Meus irmãos, dizer o que depois dessa abertura com a nossa irmã Joselito? Mais nada, não é isso? Então, vamos ficar de pé nesse momento. Estamos em uma noite muito festiva, muito alegre, dando abertura oficialmente à nossa campanha de missões nacionais 2022. Você pode aplaudir o Senhor por esse motivo? Amém? Nossa pátria para Cristo. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Enquanto cantarmos, traga seu dízimo, sua oferta, abençoe a obra do Senhor, abençoe também a nossa igreja. Enquanto contribuímos com missões, também contribuímos com a nossa igreja e nós enviamos recursos para o campo e nós continuamos investindo em nosso campo também. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar, adorar e contribuir nessa noite. Tanto assim fazer aos que caminham a sofrer sem esperança, a esta geração vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam, e assim andando, multiplicando, eu vou anunciar ao Brasil proclamar
nós continuaremos indo no cumprimento da missão, na proclamação da tua palavra, na mensagem genuína do Evangelho. Nós só temos uma mensagem a proclamar: Cristo Jesus, crucificado, ressurreto, vivo e reinando para todo sempre. Pai, em nome de Jesus, receba a nossa adoração, o nosso louvor, as ofertas trazidas em teu altar. Ó Deus, que nós, nesse mês, mais uma vez, como igreja local, sejamos e tenhamos uma visão missionária muito ampla, generosa, abençoando o nosso Brasil, Senhor. Ó Pai Celestial, abençoe teu povo nesta noite. Nós também te louvamos pelos dízimos e ofertas que foram entregues. Que em tua casa, ó Deus, não falte a provisão, os recursos, para que continuemos investindo em vidas e abençoando, Senhor, famílias, jovens, adolescentes, juniores, crianças, anciãos. Ó Pai Celestial, usa-nos para o louvor da tua glória. Esse é o nosso clamor e oração, e fazemos assim no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Você pode sentar, querido, querida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nosso amado Salvador. Nós iremos à noite orar pelas nossas crianças. Eu quero convidar as crianças para que venham aqui à frente. Oh, Jesus amado. Amém? Tragam os pequeninos. Dá tempo. Gostei da sua touca, viu? O pessoal está com umas toucas bonitas, gente. Glória a Deus. Meus queridos, na última semana nós começamos também um convite à igreja para que nós estivéssemos investindo no espaço do nosso Ministério com Crianças. Nós temos um espaço onde, semanalmente, nossos pequenos e nossas pequenas são ministrados pela palavra do Senhor. E já havia algum tempo o desejo em nossos corações, o desejo no coração das irmãs que estão à frente desse ministério, por uma mobília, por uma decoração que fosse mais apropriada, mais didática e facilitasse. Estou cantando aqui, gente. E facilitasse o trabalho do Senhor. E aí, meus irmãos, nós trouxemos para a nossa igreja uma proposta, e em assembleia conversamos sobre isso, enfim. E eu quero dizer a vocês que nós, na última semana, já compramos aquele kit, aquele conjunto de cadeiras e mesas para o nosso ministério infantil. Você pode glorificar o Senhor nessa noite? Amém? Glória a Deus por isso. Está comprado. Mas, pastor, cadê? Vai chegar daqui a uns 20 dias úteis. É assim mesmo. Mas, meus irmãos, e agora? Agora nós temos que pagar. A melhor parte agora, como nós estamos aí envolvidos, somos um povo missionário, um povo generoso, e, meus irmãos, nós estamos também investindo. Aqui, irmãos, está um campo missionário muito forte e muito importante. Eu tenho dito deste púlpito que eles e elas estão aí recebendo de nossas mãos o bastão para continuar a missão de Deus. E aí eu tenho no meu bolso aqui um negocinho aqui, ó, um presente. Por quê? Isso aqui é uma lembrança que nossa irmã George, o Ministério Infantil, está preparando para você. Você que, nessa noite, procurar a equipe do Ministério com Crianças, e você disser assim: olha, eu quero me aliançar com esse projeto, eu quero, durante os meses nos quais nós pagaremos a parcela, eu quero, então, me aliançar. Coloque meu nome aí, uma espécie do antigo livro de ouro. Durante 10 meses, irmãos, nós pagaremos estas prestações, estas parcelas, e você que se aliançar conosco nessa noite, você não vai, isso não é uma barganha, isso é um carinho, é uma demonstração de gratidão do nosso Ministério com Crianças, de nossas crianças para você. Você hoje, procurando a nossa irmã Geórgia, procurando a equipe do Ministério com Crianças, eu quero que você faça isso hoje. Não deixe de fazer. Olha, nos próximos meses, a partir desse mês, eu quero abençoar o Ministério com Crianças com o valor X.
nós temos parcelas que chegam perto de R$300 por mês. Esse valor, meus irmãos, é ínfimo. Esse valor é pequeníssimo e nós facilmente o alcançaremos e o ultrapassaremos. Posso ouvir o amém do povo de Deus? Porque nós estamos investindo em nossos filhos. E para os nossos filhos, nós damos o melhor. Então, meus irmãos, espera aí, profeta, só um minuto. Então, quando você hoje procurar a equipe do Ministério com Crianças, você vai ganhar esse presente aqui. É uma rosa, e é uma rosa que simboliza o teu amor por esse Ministério com Crianças e por nossos filhos e filhas e por nossa igreja. Essa aqui já é minha, eu já estou aliançado com esse projeto. Eu te convido também a se aliançar, a fazer parte desse trabalho tão especial para a vida de nossas crianças. E nós, nesse momento, nós iremos orar por eles e por elas antes que dê ruim aqui na frente. Juntou muita criança, é uma bênção. Vou convidar nossa irmã Eliane. Vem cá, Lili, por favor, nossa coordenadora do Ministério de Intercessão. Na última semana me reuni com Lili, nós estamos organizando aí também os trabalhos, os projetos de nosso Ministério de Intercessão, porque sem oração não vamos a lugar algum. E nesse momento, com a nossa irmã Eliane, nós iremos orar por nossas crianças. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti por estarmos reunidos aqui em Teu nome. E também somos gratos a Ti por tantas crianças que vêm aqui conhecer um pouco mais de Ti. Nós as entregamos nas Tuas mãos, pedindo que o Teu Espírito Santo haja na vida de cada uma e que elas possam reconhecer em Ti o Salvador de suas almas. Ó Deus, toma as suas famílias também em Tuas mãos. Abençoa os pais para que eles também possam ensiná-los desde pequenos o caminho que devem andar. Agradecemos a Deus porque a nossa igreja tem visão de que esse investimento é muito importante e que em breve nós já possamos colher os frutos. Já temos colhido porque nós vemos o crescimento dessas crianças através das suas ações. Elas têm mudado seu comportamento e elas entendem que Jesus é a pessoa mais importante, é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Obrigado a Deus por todos que têm entendido que investimento neste trabalho é investimento em vidas. Obrigada, Senhor, por cada um que tem se dedicado, às professoras, às mães, aos líderes, que tem dado um pouco de si para ensinar a cada uma dessas crianças. Toma, ó Deus, a mensagem que será trazida para elas hoje. Guarda, ó Pai, os momentos em que elas estão ali, reunidas em Teu nome para aprender de Ti. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmã Eliane. Obrigado, meus pequenos. Deus abençoe vocês. Foi citado aqui, meus irmãos, quando da abertura da nossa campanha de missões nacionais, esse envelope. Nós elaboramos um envelope. E esse envelope ele será específico para as suas contribuições nas respectivas campanhas de missões. Temos aqui missões nacionais, mundiais e missões Rio. Então, lá atrás, existem envelopes como esse, você pode retirar um deles, e esse envelope vai te acompanhar durante todo o ano em suas contribuições missionárias, e quando nós fizermos o controle, a contagem, a contabilidade dos valores, ficará muito mais fácil para a nossa equipe identificar os valores designados para missões. Então, nós estamos aí caminhando para que nós tenhamos mais clareza no direcionamento dos recursos. Querido, então pegue o seu envelope. Bonitão, está lá atrás, naquela mesa da entrada. É só você pegar um e vai acompanhar você durante todo o ano. Eu quero muito refletir com você sobre a palavra de Deus, segunda vez neste dia. Peço que você abra a tua Bíblia nos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4. Atos capítulo 4. Vou botar aqui a minha flor para inspirar você, para que você procure nosso Ministério com Crianças ao final deste culto. Atos capítulo 4, a partir do versículo de número 5.
abra sua Bíblia ou acesse a palavra do Senhor em seu dispositivo eletrônico. Estamos aí, caminharemos esse mês sob essa temática, só Jesus Cristo salva. Temos a divisa que vai nos orientar, eu sou o caminho, palavras de Jesus, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, a não ser por mim. Note que não é ninguém vai ao Pai, mas é não vem ao Pai, porque Ele e o Pai são um. E nós estamos e ressoaremos essa verdade durante todo esse mês de nossa campanha de missões nacionais. Mas nesta noite, a partir de Atos 4, a partir do versículo 5, eu quero refletir com você no texto sagrado. O texto diz, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Amém. Até aqui. Abençoa-nos, Pai, nesta noite linda, quando nos colocamos diante de Ti e de Tua palavra. Tua palavra tem autoridade para nos tocar e nos transformar. Então, Senhor, faça isso nesta noite e traga esse conhecimento salvador a cada coração. Em nome de Jesus, nosso amado Salvador e Senhor, é que nós oramos. Amém e amém, Senhor. Meus irmãos, nós estamos, mais uma vez, sonhando com a salvação de nosso Brasil. Estamos em um ano muito sugestivo e estratégico, ano de eleições. Nós, mais uma vez, esse ano, iremos votar. E eu louvo ao Senhor por esta democracia. Eu louvo ao Senhor pelo direito conquistado, direito constitucional ao voto. Agradeço ao Senhor por essa democracia vigente em nosso país e eu quero te encorajar para que nas próximas eleições você faça uso e bom uso do teu voto. E como fazer isto? Eu não vou dizer a você em quem votar, em qual segmento você deve se enquadrar, mas eu quero dizer a você, faça bom uso do seu voto. Porque você é um cidadão brasileiro. E você... É interessante que todos nós que aqui estamos temos dupla nacionalidade. Somos cidadãos dos céus e nascemos nesta terra tão abençoada. Não existe, meus irmãos, no mundo todo, uma terra como a nossa. Não existe no mundo todo um povo como o nosso. Povo simpático, povo acolhedor. A irmã Joselita falou sobre a Vila Minha Pátria. Meus irmãos, eu já falei aqui recentemente sobre a Vila Minha Pátria. Eu, de forma despretensiosa, eu estive nesse lugar que hoje é a Vila Minha Pátria no ano de 2008. Ali no interior de São Paulo, um lugar chamado Morungaba. Que lugar maravilhoso. Eu não vou dizer o nome da antiga pousada, até para preservação, para a segurança dos que ali estão,
porque são refugiados. E chegaram em nosso país, em nossa terra. Meus irmãos, eu estive com um dos missionários nessa ponte desses afegãos para o Brasil. Que situação desesperadora de alguns. E a nossa junta de missões nacionais está recebendo cada dia mais, porque a demanda é muito grande, queridos. Refugiados, pessoas que precisaram, tiveram que fugir de sua pátria, de sua terra, porque senão morreriam. O Brasil é assim, uma terra acolhedora, mas o nosso Brasil tem sofrido, irmãos. Nosso Rio de Janeiro tem sofrido. Nós passamos um mês falando sobre Missões Rio. Eu ontem estava em Barros Filho, comentei com os irmãos ali, e vocês que moram aqui na região, como eu, sabem, essa última semana eu estava aqui, e eu cheguei em nossa igreja pela manhã, eu falei, eu vou ficar o dia inteiro, então fiquei aqui durante o dia, fiz alguns atendimentos, reunião à noite, e meus queridos, eu mal sabia que bem pertinho de nós estava acontecendo uma operação intensa, uma operação policial, e eu bem que ouvi alguns sons, alguns estouros, e eu falei, devem ser fogos, porque aqui não é comum. Lá onde eu morava era muito comum. Aqui não é comum, eu ouvi alguns sons, alguns estampidos, eu falei, gente, deve ser impressão minha. Eu percebi uma movimentação maior de motos para lá e para cá. Eu falei, quando eu saí, é que eu soube que o lugar estava em operação e no grupo de nossa igreja havia reunião naquele dia, a reunião foi suspensa. E eu falei, gente do céu, nossa terra está sofrendo, meus irmãos. Sabe, nosso Rio de Janeiro sofre com violência, nossa nação como um todo sofre com processos de corrupção, existe fome no Brasil, existem necessidades as mais variadas. E todas essas necessidades, elas são oriundas e inerentes dos efeitos da queda. A queda trouxe todo esse desequilíbrio para a criação, para os povos, para a humanidade e para o nosso Brasil. E quando nós, abrindo uma campanha de missões nacionais, nós pensamos nesse tema, só Jesus Cristo salva. Salva de quê? O que é essa salvação? Qual é a abordagem? Qual é o alcance dessa tão grande salvação que só Jesus Cristo pode produzir e promover para o ser humano? Que salvação é esta que nós tanto falamos, meus amados e minhas amadas? E eu louvo a Deus porque nós, batistas, brasileiros, temos esse histórico de grandes campanhas, grandes cruzadas. É verdade que as formatações tiveram suas alterações. Hoje, nós adequamos nossas abordagens missionárias e evangelísticas ao nosso tempo. Nesse momento que estamos aqui reunidos, um sem número de igrejas batistas no Brasil estão vivendo o mesmo momento que nós, proclamando que só Jesus Cristo salva. A nossa nação precisa dessa salvação, porque o nosso país, o nosso povo está sofrendo. A salvação não está, meus irmãos e minhas irmãs, nos políticos, embora precisemos deles e devamos orar por eles, aqueles que estão no poder hoje e aqueles que assumirão o poder no novo ano, aqueles que nós iremos eleger. Temos que orar pelas autoridades, conforme a palavra de Deus nos ensina, mas a salvação que essa terra e esse povo precisa não está nos políticos. A salvação que o nosso povo precisa não está nas mãos do empresariado brasileiro. A salvação tão necessária para o nosso povo e para a nossa nação está em uma pessoa. E esta pessoa é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. E nós, irmãos, precisamos proclamar esta mensagem tão poderosa e tão transformadora. Como nós temos refletido e pensado a partir deste púlpito, o pecado trouxe sofrimento. Pecado é ação deliberada
decisão de contrariar a vontade de Deus. E desde o Éden, o homem decidiu, quando falo homem, o gênero humano, decidiu romper com Deus, desobedecer a Deus e andar em uma direção contrária à orientação do Senhor. Quero dizer a você nessa noite que não vale a pena abraçar um caminho contrário à palavra de Deus, à orientação do Senhor. Nós fomos criados, irmãos e irmãs, para vivermos segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o direcionamento de Deus. E no momento que o homem decidiu desobedecer, ele trouxe para si, para a criação, para o universo, e trouxe inclusive para o nosso Brasil, os efeitos da queda e do pecado. E aí então, quando o Novo Testamento vai trazer para nós, porque toda a Bíblia ela é pautada por uma linda história, a história de salvação. Há um fio condutor que une todos os textos, desde Gênesis a Apocalipse, a história da salvação, a história do amor de Deus, o desejo de Deus de reconciliar consigo toda a humanidade. E Deus resolveu o problema da queda, Deus resolveu o problema do pecado através da morte redentora de Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós, quando lemos hoje Atos 4, dos versículos 5 em diante, nós vemos um momento muito, muito emblemático na história da igreja nascente em Jerusalém. Você conhece o texto que está em Atos 3. A cura do coxo. Como ele esperava uma esmola, homem que nascera coxo, e ao ver Pedro e João subindo ao templo para a oração, ele esperava alguma esmola, alguma moeda, algum valor, e a célebre frase de Pedro e João: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E nós sabemos o que acontece imediatamente após esta sentença. O homem é curado, miraculosamente curado. Ele é curado pelo poder de Jesus Cristo. E ainda hoje Jesus Cristo cura. Ainda hoje Jesus Cristo salva. Ainda hoje Jesus Cristo transforma vidas e faz milagres. Nós precisamos crer nessa verdade. E continuar crendo. Porque a nossa geração tem sido assediada e tentada a descrer. E, meus queridos, no capítulo 4, e a partir dos imbróglios do capítulo 3, e no capítulo 4 encontramos Pedro e João presos e sendo arguidos pelas autoridades religiosas, autoridades do Sinédrio. E a pergunta é muito específica: em nome de quem e com que autoridade vocês fizeram isto? Com que poder? Com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isto? Nós, nesse tempo, quando abrimos nossa campanha de missões nacionais, nós precisamos revisitar o texto e revisitar as narrativas dos primórdios da igreja, para que nós, irmãos, retornemos a algumas verdades que não podem faltar em nossa vivência. A igreja é uma comunidade cristocêntrica. A igreja está centrada na pessoa, na mensagem e na obra de Jesus Cristo. Nós não temos outro assunto para tratar. Nós não temos outra pauta para compartilhar. Nós não temos, irmãos e irmãs, outra notícia para compartilhar com o mundo e com o nosso Brasil tão amado, senão esta notícia: Jesus Cristo ama esse povo, essa nação. Jesus Cristo vivo está e Ele é a única esperança. A igreja é a comunidade do Cristo. E hoje, minha amada Igreja Batista de Jardim Santíssimo, quero compartilhar com os irmãos que, como nós, movimento evangélico brasileiro, temos nos perdido em tantas pautas, em tantos debates, em tantas discussões e teorias. Eu não creio, meus irmãos, que a igreja deva ser
apolítica? Não creio. Porque nós somos seres políticos. A política faz parte de nossa existência desde a Grécia Antiga. E nós, cidadãos ocidentais, nós temos a política impregnada em nossa forma de viver. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, eu creio também no princípio de que a igreja vive uma profunda separação do Estado. Há uma separação entre igreja e Estado. Porque a igreja é uma comunidade profética, a igreja é uma comunidade atemporal, a igreja é voz de Deus para as nações. E a igreja não pode estar corrompida ou comprometida com o poder temporal. E se você gosta de história como eu, basta olhar para a história da humanidade. Sempre que a igreja deu as mãos ao poder vigente, ou sempre que a igreja se colocou no lugar de governante, de soberana, a igreja se corrompeu, caiu, se afastou de Deus e pecou. Há esse princípio muito claro para nós, e muito claro e caro para nós batistas, da separação entre igreja e Estado. E ainda nessa separação, nós precisamos ser atuantes em nossa sociedade. Atuantes como? Como comunidade, como eu falei hoje de manhã, do querigma, da proclamação. Me preocupa, irmãos, hoje, o fato e a dúvida. Será que nós ainda hoje, será que a igreja brasileira ainda hoje tem poder e autoridade para dizer ao nosso povo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e anda? Será que a nossa nação tem visto Jesus em nós? Porque, meus amados e minhas amadas, o coxo viu Jesus em Pedro e João. E na autoridade do Cristo, Pedro e João, muito mais, na verdade, Pedro atuando aqui como figura proeminente, foi um instrumento de cura e transformação, porque a obra de Deus não é só curar. Nós confundimos muito, limitamos muito a ação de Deus. A obra de Deus, ela é integral, ela é holística, ela redime todas as áreas da existência humana. E, meus amados e minhas amadas, quando olhamos para esse texto de Atos 4, nós precisamos entender algumas verdades profundas, especialmente nesse dia que abrimos nossa campanha de missões nacionais. Nós não somos, ouçam-me, eu tenho batido muito nesta tecla com os irmãos, porque nós precisamos abrir mão de alguns equívocos. Nós, como igreja do Senhor, não somos detentores da salvação. Não somos nós que salvamos A, B ou C. Nós somos uma comunidade de pessoas que foram salvas pela graça mediante a fé. Mas a nós foi confiada, a igreja foi confiada a mensagem salvífica. E o mundo precisa ouvir. Quando eu vi esse tema, eu falei, meu Deus, que tema simples e ao mesmo tempo profundo e poderoso. Porque nós, às vezes, não despertamos para algumas verdades, mas existem pessoas bem perto de nós que não têm o exemplar da Bíblia Sagrada. Tem pessoas bem perto de nós que não conhecem a história de Jesus. Tem pessoas bem perto de nós que não ouviram ainda a mensagem genuína do Evangelho. E, meus amados e minhas amadas, nós precisamos hoje acolher no coração esta verdade e proclamar, multiplicar essa verdade. Só Jesus Cristo salva. A humanidade precisa de salvação. E a resposta que o Brasil precisa não está nos homens, não está no poder vigente, não está no dinheiro. A resposta que o Brasil precisa está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu e você somos chamados nesse tempo para vivermos esse poder, porque Pedro e João tinham em si a manifestação do poder de Jesus Cristo. E podiam proclamar, compartilhar. É interessante que lá no capítulo 4, no versículo 7, eles são perguntados, são arguidos, com que poder? Porque desconfiavam, inclusive, de algum poder mágico, algum ocultismo. De onde vem esse poder que motivou essa
pseudo-cura. Isso foi verdade mesmo? Em nome de quem fizestes isto? E no versículo 8 do capítulo 4, o autor dos Atos dos Apóstolos nos diz uma frase que precisa hoje tocar a nossa alma. O autor diz: então, Pedro, cheio do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, nós precisamos desse transbordar do Espírito Santo em nossas vidas. E só um vaso que não tem brechas, rachaduras, pode estar cheio do Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo que moveu a vida de Pedro e João. Foi o Espírito Santo que sustentou e tem sustentado a igreja no decorrer de todos esses séculos. E é o Espírito Santo que guia a minha vida e a tua vida. É o Espírito Santo que guia a Igreja Batista Jardim Santíssimo. É o Espírito Santo que guia a nossa igreja. E é no poder e no mover desse Espírito que nós precisamos, irmãos, nos colocar à disposição do Senhor. Para que, através de nós, não somos nós que fazemos, é o Espírito Santo que faz. Através de nós, o poder de Deus seja manifesto em nossa nação. Há um clamor que arde em meu coração há alguns anos. E interessante, nesta noite eu me lembro que lá em Morungaba, no lugar onde hoje é a Vila Minha Pátria, foi o primeiro congresso de liderança que eu participei. Eu já falei sobre ele com os irmãos aqui. Aquele tema marcou a minha vida, marcou o meu coração e não sai da minha memória. Aquele tema era o seguinte: lutando pela igreja, porque Deus não tem um plano B. Lutando pela igreja, porque Deus não tem um plano B. Deus tem uma estratégia para salvar a humanidade, o seu povo. Nós vimos hoje de manhã os fundamentos bíblicos para nos tornarmos parte, membros, participantes da igreja. E os fundamentos começam, meus irmãos, lá na história do antigo Israel. Nós somos hoje o Israel de Deus, o povo eleito para manifestar as riquezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não somos a elite da humanidade. Nós somos eleitos para quê? Para mostrarmos ao mundo como é grande o amor do nosso Deus, como é grande o poder de Deus manifesto na pessoa de Jesus Cristo. E, meus irmãos, esse poder que guiava a vida de Pedro e João possibilitou que eles abrissem os lábios, porque a única coisa que nós precisamos fazer é abrir os lábios. E eu me lembro de Isaías em seu chamamento, porque Isaías, do capítulo 1 ao 5, é profeta profissional. E do capítulo 1 ao 5, Isaías abre seus lábios para dizer ao povo: ai de vós. Mas, meus irmãos, no capítulo 6 do seu livro, Isaías tem um encontro com Deus, e nesse encontro com Deus, os seus lábios são purificados. E hoje o Senhor precisa nos purificar. Nós precisamos ser tocados com esta brasa que o anjo do Senhor tira do altar com Atenaz e purifica nossos lábios, porque Isaías disse: ai de mim, porque sou homem de impuros lábios, vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Quando, irmãos, nós somos tocados pela grandeza de Deus, nós temos consciência de nossa pequenez. E então somos despertados para a realidade de que precisamos da graça do Senhor. Não foi Pedro e João que fizeram este milagre. Eles não podiam fazer milagres, nós não podemos fazer milagres, mas Deus faz milagres hoje, quando o seu povo se coloca à sua disposição. Eu dizia ontem a primeira igreja em Barros Filho, é perigoso quando oramos, irmãos. Pois quando oramos de verdade, Deus abre os céus, Deus move circunstâncias, Deus muda a realidade e até Deus muda corações empedernidos. E Pedro então diz:
Eu gosto quando o autor dos Atos nos fala, Pedro, cheio. Como está o seu coração nessa noite? Como está o seu coração nessa noite? Você precisa ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus que vive em nós, mas, meus irmãos, não basta para Deus a habitação. Ele quer nos encher e transbordar, porque hoje estamos diante de uma nação sofrida. E a resposta que o povo brasileiro precisa está em Jesus Cristo. Muitos setores de nossa nação estão buscando respostas nas mais diversas crenças. Muitos setores de nossa nação estão buscando respostas nos vícios, nas drogas. Muitos setores de nossa nação estão buscando respostas no hedonismo, no prazer, no afastamento enorme, radical de Deus, mas a resposta que o povo brasileiro precisa está no poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. E quem irá falar? Eu me lembro da pergunta de Deus a Isaías, quem enviarei, quem há de ir por nós? A resposta do profeta foi, eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje, irmãos, na abertura de nossa campanha, nós precisamos de novo dizer, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos. Podes contar conosco, Senhor. No texto de Atos 4, meu querido e minha querida, Pedro expõe, e é interessante quando você olha para os sermões pregados, aqui está mais um sermão pregado nos Atos dos Apóstolos. Pedro, em sua resposta, está pregando um sermão para as autoridades religiosas, e ele diz, o mesmo Jesus a quem vocês rejeitaram, e na verdade vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou. Veja o versículo 10, em nome de Jesus Cristo, mas não é qualquer Jesus Cristo, é Jesus Cristo o Nazareno. Porque o nome Jesus era muito comum na Palestina no primeiro século. E Pedro diz, não foi qualquer Jesus, não foi em nome de qualquer Jesus, mas em nome de Jesus, o prometido, Jesus, o Messias, Jesus, o ungido, Jesus, o Cristo. Sim, proveniente de Nazaré, periferia, favela da Palestina. Lugar simples. Deus não veio, meus irmãos, Deus não se fez homem a partir de um solo nobre. Deus pisou o nosso chão, Deus pisou a miséria, para resgatar a humanidade da miséria que o pecado causou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, e mais, a quem vós crucificastes. Vocês crucificaram Jesus Cristo de Nazaré. Vocês o rejeitaram. Pedro, com autoridade, com intrepidez, só alguém que conhece Jesus, só alguém que tem uma vida cheia do Espírito pode proclamar estas verdades e dizer ao mundo hoje, Jesus Cristo é a única esperança. Jesus hoje liberta aquele que está cativo das drogas, dos vícios. Jesus hoje restaura famílias. Jesus hoje salva o mais vil pecador. Prova disso somos nós que estamos aqui. Amém, igreja? A quem vós crucificastes. E eu gosto quando Pedro, porque Pedro é fantástico. Eu gosto do poder do Espírito na vida de Pedro, porque Paulo é um exímio teólogo, mas Pedro é um pescador e letrado. Mas Pedro tem todo um modo objetivo, direto, simples e poderoso de dizer, vocês crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, versículo 10, parte B, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Vocês podem ver, vocês passaram a vida toda vendo este homem sentado junto às escadarias do templo. Ele nasceu assim. Mas no poder de Jesus Cristo, ele foi curado. E vocês estão aí com ele, perante vós.
E meus irmãos, quantas vezes nós pensamos assim, fulano não vai mudar. Já não tenho esperança para aquele meu ente querido, vivendo um processo de dependência química, de drogadição. Já não tenho esperança para a minha família, para o meu casamento. Já não tenho esperança. Recebi alguns diagnósticos que roubaram a minha esperança. Pedro fala às autoridades, vocês se acostumaram a ver este homem desde o seu nascimento aleijado, mas o poder de Jesus mudou a vida dele. E meus irmãos, nesta noite quero dizer a vocês que o poder de Jesus pode mudar qualquer realidade. A igreja precisa hoje entender, revisitar essa verdade, tomar para si essa verdade, viver esse poder de Jesus Cristo, essa transformação, essa regeneração e multiplicar isso. Porque, meus amados e minhas amadas, eu sou um inconformado. Eu não posso ter um banquete diante de mim e nós estamos hoje vivendo um banquete espiritual. Que culto lindo nessa noite. Pela manhã vivemos uma celebração muito mais doméstica, intimista, mas gozamos da presença de Deus aqui. Desde as 8h30 da manhã até o final de nosso culto. Depois do ensaio frutífero, os irmãos voltaram agora à noite. Deus preparou diante de nós uma mesa farta, banquete. Nós estamos recebendo da sua plenitude. E graça sobre graça. Mas o que nós, irmãos, faremos com tudo isto que temos recebido? Eu hoje estive, à tarde, no funeral da irmã Nair, mãe de nossa irmã Selma, levando um abraço de nossa igreja. E meus irmãos e minhas irmãs, ali, naquele momento de luto, de um abraço fraterno, em nome da igreja, alguns irmãos estiveram ali representando a nossa igreja também. Nós vemos, sabe, a necessidade, como é importante quando estamos juntos e compartilhamos essa graça, porque o Senhor coloca diante de nós uma mesa farta, mas nós precisamos compartilhar essa vida. E em certo momento, naquele ofício fúnebre, eu convidei os presentes a orarem comigo, a oração que Jesus nos ensinou. E você lembra da oração que Jesus nos ensinou? Será que você pode orar comigo esta oração? Vamos juntos, sentados como vocês estão. Pai nosso, santificado, venha a nós, seja feita, assim na terra como nos céus, o pão nosso, e perdoe, assim como nós, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Qual o nome dessa oração que nós, culturalmente e em nossa tradição cristã, nós damos a ela? A oração do Pai Nosso. Porque, meus irmãos, no reino de Deus não existe meu Pai. No reino de Deus não existe meu Pai. Existe nosso Pai. O Pai é nosso. Porque a casa é nossa. Porque a salvação é para nós em Cristo Jesus. Porque o reino é um lugar de vida em comunidade. Porque o reino é um lugar de partilha. Partilha, inclusive, das benesses espirituais que temos recebido. E, meus irmãos, nós temos recebido tanto e tanto e tanto de Deus.
A minha oração é que o Espírito Santo te incomode, te sacuda e você saia daqui desejoso em compartilhar essa vida e dizer a quantas pessoas você puder: Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo salva. Ele é a única esperança disponível para você, porque não duvide, pode parecer simples para você que nasceu na igreja, foi criado na igreja, está há alguns anos na igreja. Ah, pastor, já sei disso, que tema mais bobo. Só Jesus Cristo salva. Podia ser um tema melhorzinho, né? Mais trabalhado, mais teologicamente elaborado, tal. As pessoas precisam ouvir que esse Jesus Cristo de Nazaré, que foi crucificado, que esteve morto, mas quem Deus ressuscitou, é o mesmo Jesus que hoje vivo está, reinando na igreja. E que em breve voltará para nos buscar. E esse Jesus ama o nosso Brasil e quer salvar a nossa nação. Eu me lembro do antigo cântico: Deus sara essa nação, Deus salva a nossa nação. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, os mestres da religião. Mas ele se tornou, a despeito de vossa rejeição, ele se transformou a pedra principal, ou seja, sem Jesus e fora de Jesus não há salvação e não há esperança. E aí então nós lemos o lindo versículo 12 de Atos 4: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia! E não há salvação em nenhum outro. E não há esperança em nenhum outro. Só Jesus Cristo salva. Isso é a verdade das nossas vidas. É essa verdade que vai nos levar para o céu. É essa verdade que nos sustenta nessa vida, em meio às dores, agruras, decepções, tristezas, perdas. É essa verdade. Jesus é a nossa vida. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa alegria. Você precisa de Jesus. Eu não sei se há alguém aqui nessa noite entre nós que não entregou sua vida a Jesus. Você precisa de Jesus. E eu encerro a palavra nesta noite com o texto que se encontra especificamente no versículo 13, na parte B. Porque os doutores da lei, as autoridades religiosas, viram a intrepidez. Não há, irmãos, nada compra intrepidez. Eu não estou aqui dizendo que a erudição não é importante, que o estudo não é importante. Eu oro para que nós, batistas brasileiros, voltemos a ser conhecidos como o povo da Bíblia. Eu oro, porque avivamento é retorno para a palavra e para o Deus da palavra. E nós precisamos mergulhar nessa que é, de fato, sempre foi, sempre será a palavra de Deus, inerrante, infalível, imutável, fiel, poderosa, verdadeira. Mas no versículo 13, nos chama a atenção que as autoridades enxergam em Pedro e João intrepidez. Sabe qual é a fonte da intrepidez, da ousadia da igreja? A sua comunhão com Cristo, a sua filiação a Deus Pai Todo-Poderoso e a vivência latente, transbordante do Espírito Santo nos corações. É a presença da Trindade em nós. É a presença e o poder do Espírito Santo. E eu gosto quando o autor dos Atos diz: e reconheceram eles que Pedro e João haviam andado com Jesus. Eles estiveram com Jesus. Por quê? Porque a mesma intrepidez, o mesmo poder que eles viam em Jesus, agora eles viam em Pedro e João. E meus irmãos e irmãs, qual é a proposta de Deus para nós, quando nos chama para sermos seus filhos e filhas, e então discípulos e discípulas de Jesus?
se não sermos como Jesus. Discípulo é seguidor, é imitador, é aluno. O desejo do discípulo não é o carro mais novo do mercado. E temos, irmãos, como movimento evangélico brasileiro, prostituído a mensagem e apregoando um Deus de barganhas. Se você é crente, você é cabeça e não é cauda. Se você é crente, você tem que ter milhões na sua conta. E, meus irmãos, ouçam-me e entendam-me, não há problema algum com a prosperidade bíblica. O problema é quando nós dizemos para as pessoas que o fim do evangelho é dar a elas riquezas, e não é. E não é. O que desejamos são as riquezas insondáveis em Cristo Jesus. E quando Deus quer dar riquezas a alguém no seio do corpo de Cristo, é para que esse alguém abençoe muitos e muitas. Pois no reino de Deus, quem tem, compartilha. Quem tem, abençoa. Quem tem, olha para o lado. E estamos em meio, meus irmãos, a uma geração consumista. Qual é o mais novo sapato? Qual é a grife mais cara? Qual o telefone mais novo, o último modelo? E a pessoa parcela, então, o celular, o último modelo, em 457 vezes. Mas tem. Você está ouvindo alguém que gosta de tecnologia. Mas depois que você tem 2 tratores em casa, você tem que abrir mão de algumas tecnologias. Não é problema ter essas coisas. O problema é quando o nosso coração é convencido de que Jesus pode e quer nos dar isso tudo. E se Deus não te der, Deus é mentiroso. Porque se você é discípulo de Jesus, tem que ser rico. Qual é a Bíblia que esse povo está lendo? O caminho de Jesus, meus irmãos, é um caminho de abnegação, é o caminho do discipulado, é o caminho de crucificação do nosso ego a cada dia. E é o caminho no qual nós somos chamados a proclamar às pessoas todos os dias: só Jesus Cristo salva. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Porque de verdade, irmãos, é isso que o nosso Brasil precisa. É isso que o nosso Brasil de Brasis precisa. Desde os povos ribeirinhos, também os povos indígenas. Os antropólogos dizem que nós destruímos a cultura. Bobagem. Até acho que algumas abordagens sejam equivocadas. Mas em uma missiologia saudável, e a nossa Junta de Missões Nacionais tem uma missiologia saudável, o que interessa ao povo de Deus não é erradicar a cultura indígena, mas dizer que Jesus Cristo é o Senhor, inclusive, da cultura deles. Eu conheci uma mulher, irmãos, Hilda Dias, missionária entre os indígenas durante toda a sua vida. Ela foi por muitos anos sustentada por penha circular. Aquela mulher trabalhou durante anos na evangelização dos indígenas. Quantas vezes Deus libertou aquela mulher de laços de morte. Pequenina, assim. E Hilda, agora na reta final, antes de se aposentar, mas ela se aposentou e continuou no campo. Esse pessoal louco por Jesus, esse pessoal que ama Jesus e não sabe viver de outro jeito, a não ser por Jesus e para Jesus. Hilda pequenininha, e mandava fotos e vídeos para nós e cartas. Eu não consegui visitar o seu trabalho, a sua base missionária. Caro demais, interiorzão desse Brasil. Trabalhou, irmãos, na tradução da Bíblia para a língua daquela tribo para a qual ela trabalhava e evangelizava. Tradução do texto sagrado, exegese.
se debruçando nos originais para traduzir a Bíblia, que às vezes nós não lemos e temos tanto acesso para o dialeto daquelas tribos indígenas, nesse interior de Brasis, nesse interior do Brasilzão, nesse Brasil de Brasis, melhor dizendo. Irmãos, a mensagem não chegou ainda a todas as línguas desse Brasil e do mundo. E a gente precisa orar, ofertar, mas também dizer: Senhor, eu estou aqui, no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, usa a minha vida para que eu proclame ao mundo que só Jesus Cristo salva. Essa é a resposta que o mundo precisa. E nenhum outro há salvação. E não há outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. Só o nome de Jesus. Você entende isso nessa noite? Amém? Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos cantar, adorar ao Senhor. Ao final eu quero orar com você, meu querido, minha querida. Existem muitos, como falei, muitos povos que ainda não têm a Bíblia em seu dialeto, em seu idioma. Mas pasmem, acreditem em mim. Onde você mora, no seu condomínio, no seu bairro, no trem que você pega, na faculdade onde você estuda, na escola onde você estuda, existem muitas pessoas que não conhecem Jesus ainda. A minha oração é que o Espírito Santo te encha, transborde a tua vida e te mova, te guie para que você proclame esta verdade. Só Jesus Cristo salva. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Daqui a pouco eu volto para nós orarmos juntos. Jesus.
vida. Nome que liberta os cativos, que ressuscita os mortos. Nome que muda histórias. Nome que muda destinos. Nome que cura o coração. Não porque este nome significa uma palavra mágica, mas porque este nome nos conduz a uma pessoa, o Filho de Deus, Jesus Cristo o Nazareno, morto, crucificado, ressurreto pelo poder de Deus Pai, glorioso, Senhor da igreja, Senhor nosso e Deus nosso. Sim, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é a única esperança, Jesus Cristo é a verdade que liberta, Jesus Cristo é o caminho, Ele é a vida, Ele é a ressurreição e a vida. Nós cremos em Tua palavra, amado Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que esta noite, Pai, seja noite de cura, de salvação. Se alguém entrou por estas portas e até esta noite não havia ainda rendido o seu coração a Ti, que nesse momento haja uma entrega, que nesse momento, Senhor, haja uma oração dizendo: Jesus, salva-me, salva-me, muda a minha vida, muda a minha história. Que esta noite seja, ó Deus do tempo, de retorno de filhos afastados para a casa do nosso Pai, e que haja alegria no coração dos irmãos pela volta do filho que estava morto e reviveu, este estava perdido e foi achado. Que haja alegria e não a síndrome do filho mais velho. Que nesta noite, Pai, nós saiamos deste lugar cheios da presença e do poder do Espírito e transbordantes das benesses espirituais em Cristo Jesus, para que possamos compartilhar durante a nova semana com tantas pessoas que precisam conhecer esse Jesus, que é a verdade que liberta, que é o caminho que nos leva ao céu, que é o Salvador de nossas vidas, o amado de nossa alma, a quem adoramos hoje, a quem adoraremos por toda a nossa vida e a quem adoraremos eternamente. É no nome dele, por ele, para ele que nós oramos. E a igreja, corpo vivo de Jesus, diz amém e amém. Louvado seja o nome poderoso de Jesus. Estamos, meus irmãos, caminhando para o fim desse nosso domingo que Deus nos deu como um presente, como uma dádiva. E, meus amados, na próxima semana, no culto da manhã, nós teremos a presença aqui do Projeto Viver. E o Projeto Viver acontece no antigo templo da PIB em Costa Barros, não me falha a memória. Feita a estação, assim, um lugar, meus irmãos, bem próximo do Chapadão. E eu estive visitando as informações virtuais desse trabalho, enfim, e eu descobri que hoje o Projeto Viver funciona no templo de uma das primeiras igrejas batistas que eu pude visitar. Eu tinha um professor, veja como é importante, eu tinha um professor ainda no antigo ginásio, olha como, antigo ginásio, José Silveira. E ele era conselheiro do embaixador de Israel. E ele, de uma forma muito ética, muito
bíblica, ele evangelizava os adolescentes, aqueles que precisavam de Jesus. Ele falava do amor de Deus. E um dia eu e um grupo de amigos da escola fomos naquela embaixada. E aquela igreja, depois que eu vi o projeto Viver, eu falei: Senhor, como esse mundo tão pequeno, aquele templo hoje tão bonito, tão histórico, serve para um projeto muito especial. Ali eu, como menino, fui recebido e recebi o Evangelho. E hoje eles estão compartilhando o Evangelho com crianças que precisam da graça do Senhor. Meus irmãos, nós às vezes não temos ideia de como o inferno tem investido nas novas gerações, na janela 414. Nós falamos muito da janela 1040 no Oriente, mas há uma janela chamada 414, que são as pessoas com essa faixa etária de 4 aos 14 anos. Meus filhos e teus filhos precisam muito de Jesus. Eu não quero me alongar aqui porque estamos no fim deste culto. Hoje pela manhã, familiares nossos ligaram para a Aline, pedindo oração. Tem uma comunidade ali em Brejo Pino, Cidade Alta, um amplo e intenso tiroteio. E quando você olha, meus irmãos, para os rapazes, para as pessoas, alguns nem aguentam um peso de um fuzil, nem aguentam um recuo de um fuzil no seu ombro. Garotos, meninos, sabe, tiveram a sua infância roubada. Nós temos que viver numa sociedade, irmãos, em que meninas são violentadas, estupradas, muitas vezes pelo crime e muitas vezes em suas próprias casas. E esse projeto Viver é um projeto que resgata essa geração. Eu queria te convidar para que no próximo domingo você estivesse conosco. E eu quero enfatizar para que nesse mês de setembro você lembre dessa bandeira aqui. Essa bandeira tem sido em alguns momentos mal utilizada, mas esse lábaro que nós ostentamos estrelado, nossa bandeira, nosso país. Ore pelo nosso país, ore pelo nosso Brasil. Nesse mês de setembro, contribua para missões nacionais. A minha oração nessa noite é para que o Senhor te abençoe grandemente. É para que o Senhor te dê uma semana de milagres, uma semana de cura, uma semana de respostas, uma semana de reconciliação com Deus, reconciliação entre os irmãos, uma semana de conversas terapêuticas, sinceras e verdadeiras, uma semana de renovo para o teu coração, de bênçãos para a sua família. Eu queria muito orar com você nesse momento. Aproveitar que as crianças estão voltando, eu queria que você, se está com a sua família aqui, se aproxime aí da sua família. Se não está, não tem problema, nós somos família de Deus mesmo. Juntos, juntinhos, vamos orar nessa noite. Pai amado, aqui está o teu povo, a tua igreja, a tua família, Senhor, a família da Trindade. Leva-nos em paz de volta aos nossos lares, guardados, protegidos e abençoados por Ti. Que essa abertura de campanha de missões nacionais nos inspire para orarmos, para contribuirmos e para fazermos missões. Que nessa semana, Senhor, nós tenhamos a oportunidade de falar de Jesus para pelo menos 3 pessoas, e falarmos a elas que Jesus Cristo é a única esperança e só Ele salva, só Ele tem poder para salvar. Leva-nos em paz, abençoe o teu povo, e que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Senhor,
E as consolações do Espírito Santo sejam abundantes sobre todo o povo de Deus aqui reunido, sobre Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Que os santos de Deus digam amém e amém. Vai em paz. E Deus te abençoe. Jesus levanta os